Fala rapaziada, ligado aqui no Glorioso Play. Eu sou o Wellington Arruda. Se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Ó, já deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Bom, rapaziada, chegando aqui no canal para fazermos um vídeo pós-jogo, né? Depois desse empate do Botafogo lá no Mineirão, o Botafogo saiu perdendo por 2-0, mas conseguiu reagir no segundo tempo e empatar com a equipe do Cruzeiro em 2-2, resultado que mantém o Botafogo vivo na briga, né, pela vaga direta na Copa Libertadores da América. É imprescindível, é fundamental o Botafogo ter essa vaga direta na Libertadores da América e não ir para a Libertadores, né? O resultado negativo hoje tiraria de vez o Botafogo da briga, o empate ainda deixa o Botafogo vivo. É um jogo que o Botafogo teve muitas mexidas e aí não tem muito o que fazer, né? Eram muitos desfalques, jogadores atuando no sacrifício, né? Então tivemos muitas alterações hoje na equipe e o primeiro tempo foi de um tempo de muita dificuldade, né? Mais uma vez o Botafogo oscila bastante, né? Só que para o nosso bem, podemos dizer assim, no primeiro tempo oscilamos para mal, no segundo tempo oscilamos para bem, né? O David fez muita alteração na equipe, colocou o Cuiabano de ponta, né, fazendo a dobradinha ali com o Alex Telles do lado esquerdo. O Barreira foi titular nessa partida, bom Barreira, né, muito bom jogador. Arthur Cabral voltou a ter uma chance na frente, enfim. Foi uma equipe muito mexida e o primeiro tempo do Botafogo foi muito ruim, né? O Arthur Cabral perdeu uma oportunidade de gol logo no início do jogo, aos 6 minutos do primeiro tempo, depois que o Barreira colocou a bola na trave, ele acabou desperdiçando um rebote. E aí, depois disso, praticamente só deu o Cruzeiro, né? O Botafogo não conseguia segurar a bola, o Botafogo não conseguia fazer, né, esse controle do jogo, rodar a bola. O Cruzeiro foi muito melhor no primeiro tempo, conseguiu fazer o 1-0, depois, já no início do segundo tempo, fez o 2-0 e parecia que o jogo estava decidido. Mas, dessa vez, o David mexeu bem na equipe, né? Teve que colocar ali o Montoro, que entrou e ali conseguiu fazer novamente, né, fazer uma parceria com o Barreira muito boa. O Botafogo, quando tem Montoro e Barreira, realmente a equipe fica numa parte ofensiva, é outra coisa. Os dois jogadores têm muita qualidade, têm um entrosamento muito grande, né? Segundo as notícias agora, dizem que o Botafogo não tem a intenção de vender nem o Montoro nem o Barreira para 2026. Tomara, porque esses jogadores têm tudo para serem protagonistas na próxima temporada. Os dois juntos realmente tá dando um gosto muito bacana de ver atuar. Então, a entrada do Montoro fez o Botafogo entrar no jogo, fez o Botafogo ser mais ofensivo, ter mais opções ofensivas, né? Ele caindo ali junto com o Barreira, né? O Alex Telles, depois da saída do Cuiabano, também melhorou no jogo. O Botafogo conseguiu ter o controle do jogo e aí foi naturalmente dominando a partida, controlando o jogo, buscando situações de jogo, criando jogadas ofensivas. É bom a gente dizer isso. A gente critica o trabalho do David quando tem que criticar, mas a gente precisa elogiar quando tem que elogiar. A gente está aqui para ser justo, não é para perseguir ninguém nem nada disso. Mas o Botafogo cria oportunidade na parte ofensiva. Mais uma vez, a equipe com triangulações, com movimentação, virando o jogo, aproximações. O Botafogo cria oportunidade jogando futebol. E isso, evidentemente, tem dedo do treinador, né? Apesar de no primeiro tempo ter sido bem ruim, mas essa parte ofensiva do Botafogo com o David vem funcionando, principalmente quando ele coloca os jogadores certos para atacar, né, no jogo. Então, o Botafogo consegue ali depois o primeiro gol com o Marçal, que é um capítulo à parte, a gente tem que dizer aqui, Fernando Marçal, jogador que se despediu do Botafogo, retornou e é um jogador fundamental no Botafogo. É o jogador que a gente precisa manter. O Botafogo já precisa acelerar esse processo de renovação, né? O Marçal é um cara que é muito identificado com a torcida, é um cara que joga bem de lateral esquerdo, joga bem de zagueiro, joga bem em todas as posições que ele entra, é um cara com espírito vencedor, com mentalidade vencedora, merece e deve ficar para 2026. Marçal, Alexander Barbosa, enfim, a base ali de jogadores importantes, vencedores, jogadores que venceram com a camisa do Botafogo, necessitam estar na próxima temporada e o Marçal é um atleta que tem que permanecer no próximo ano. Então, o Marçal fez o 2-1 e depois, né, numa jogada em que ele consegue fazer um giro dentro da grande área, ele sofre o pênalti e o Alex Telles empatou o jogo 2-2, resultado
que a gente, assim, pelo que a gente viu no primeiro tempo, né, que foi muito ruim, os desfalques gigantescos, foram 12 desfalques hoje, é um resultado que o Botafogo ficou muito no lucro, né? Principalmente pelo primeiro tempo muito ruim do Botafogo. O empate foi um resultado que foi bastante. O Botafogo ficou bastante no lucro hoje no Mineirão. E como a gente disse, deixa o Botafogo vivo para buscar essa vaga direta para a Copa Libertadores da América. Agora, dois detalhes importantes que a gente precisa ressaltar, né? O Montoro entrou no segundo tempo e o Arthur Cabral, que não vem numa sequência muito boa, é verdade, né? Mas a informação que a gente tem é que esses dois jogadores foram para o sacrifício. O Montoro saiu na última partida na Arena Corinthians sentindo bastante, né? Saiu do jogo. Então a informação que a gente tem é que ele não está 100% recuperado, por isso ficou no banco, por isso não atuou como titular e foi para o sacrifício mesmo. E o Arthur Cabral, algumas oportunidades, o David já falou isso na coletiva, né? A questão física dele tá pegando, o Arthur Cabral não tá 100%, muito longe disso, e está indo para o sacrifício também nos jogos. Então são dois jogadores aí que estiveram em campo, talvez não conseguiram render o que a gente esperava deles, né? Mas vale ressaltar a luta e a entrega dos jogadores que mesmo sem estar 100% das suas condições, foram a campo e defenderam o Botafogo nessa partida importante de hoje. O que o Botafogo precisa fazer para garantir essa vaga? Próximo domingo, o Botafogo enfrenta o Fortaleza no último jogo da temporada, a despedida, né, do estádio Newton Santos, a despedida da temporada 2025, o Botafogo enfrenta o Fortaleza aqui no Newton Santos. O Botafogo precisa vencer o seu jogo. E o que tem que acontecer para essa vaga vir direta? Fluminense e Bahia se enfrentam no Maracanã. Ninguém pode vencer. Esse jogo tem que dar empate. Caso aconteça essa combinação de resultados, o Botafogo automaticamente estará classificado para a fase de grupos da Libertadores. Outro panorama que também daria vaga ao Botafogo na fase direta da Libertadores é: se o Botafogo vencer o Fortaleza e a equipe do Fluminense vencer o Bahia no Maracanã, o Botafogo vai necessitar que Cruzeiro ou Fluminense seja o campeão da Copa do Brasil, que aí abriria mais uma vaga e o G6 levaria, né, essa vaga direta. O Botafogo ficaria em sexto no Brasileiro e se o Fluminense ou o Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil, o Botafogo então levaria essa vaga direta para a Libertadores da América. Inclusive, o empate, dependendo dessa combinação de Fluminense ou Cruzeiro serem campeões, o empate contra o Fortaleza serviria, tá? Botafogo com empate contra o Fortaleza e Fluminense ou Cruzeiro sendo campeões, o Botafogo poderia pegar o G6 e ir para a fase direta, na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Agora, se o Botafogo vence no Newton Santos e o Bahia vence o Fluminense no Maracanã, o Botafogo só iria à fase de grupos da Libertadores se o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, tá? E, evidentemente, se o Botafogo perder pro Fortaleza, a gente vai até bater na madeira aqui, ó. A gente não quer que isso aconteça, mas caso aconteça o resultado negativo contra a equipe do Fortaleza no Newton Santos, aí o Botafogo fica de fora da fase de grupos da Libertadores. Então, esses são os cenários para o Botafogo se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Esse empate que deixou a gente meio pé da vida, né? Pelas oscilações da equipe, pela escalação, pelo primeiro tempo, enfim. Mas foi um empate que ainda deixou o Botafogo vivo e o Botafogo nessa luta por essa classificação direta que é muito, mas é muito importante para o 2026 do Botafogo. Lembrando, a gente já tem o desfalque de alguns jogadores importantes, por exemplo, o Barbosa não estará à disposição para esse jogo e o David Ricardo, que estava substituindo o Barbosa e muito bem, ele fez um campeonato brasileiro muito bom, o David Ricardo acabou sendo expulso no final do jogo e vai desfalcar a equipe. Mais um problema para o David Ancelotti resolver e escalar a zaga no jogo de domingo no estádio Newton Santos. É isso, rapaziada. Na minha opinião, o Marçal, destaque absoluto do jogo, mas eu quero saber de vocês. Quem foi o destaque do Botafogo na partida de hoje? Você consegue eleger aí o melhor e o pior? Coloca aqui no chat, eu quero ver a sua participação. E domingo, não tem jeito. Domingo é estádio Newton Santos, é dia de casa cheia, último jogo da temporada. Foi uma temporada muito abaixo do que a gente esperava, né? O Botafogo teve uma temporada de altos e baixos, de diversos problemas de planejamento, né? Vendemos muito, contratamos muito, a gente teve uma oscilação muito grande. Na minha opinião, conseguir essa vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, o Botafogo sai no lucro absurdo por tudo que aconteceu nessa temporada. Então,
O último jogo do ano, domingo, na nossa casa. É dia de lotar o nosso estádio, casa cheia, pressionar o Fortaleza que vem para jogar a sua vida, né? Para não ser rebaixado. Mas o Botafogo tem nada a ver com isso. O Botafogo tem que ir para cima do Fortaleza, vencer o seu jogo e depois ver se foi o suficiente para garantir essa fase de grupos já no domingo ou, quem sabe, depois com o resultado da Copa do Brasil. Deixa seu comentário, deixa seu like, participa aqui no Glorioso Play. E é isso, rapaziada. Amanhã a gente volta com mais vídeo, com mais informações, opinião e muito mais aqui para vocês no Glorioso Play. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!